Fala galera, como vocês estão aí de quarentena? A gente está retomando aqui as nossas aulas dos jovens e a gente espera que essa aula venha edificar a sua vida, edificar seu tempo com Deus. O nosso maior intuito aqui é que durante essa quarentena você continue ainda buscando ao Senhor, estudando a palavra. Esse é o intuito da EBD virtual. E para que você ainda fique sintonizado com todas as questões que a gente tem trabalhado aqui sobre santificação. Exclusivamente nessas aulas a gente está trabalhando sobre sexualidade e a gente vai dar continuidade até o que a gente já comentou na semana passada, na última aula, né, que nós fizemos com vocês. E a gente espera que seja um tempo edificante para a sua vida e para a sua caminhada. Tá pedindo para o Daniel estar orando, né? Como sempre na nossa EBD a gente ora. Tá pedindo para o Daniel estar orando e a gente já começa a aula aí, tá bom, Daniel? Beleza, vamos orar. Senhor, queremos te dar graça a Deus por esse momento, um momento especial nas nossas vidas, Senhor, que estamos, Senhor, aqui, Senhor, disposto a continuar a Tua Palavra, Senhor, levar a Tua Palavra através, Senhor, aqui desse meio, Senhor. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser usados pelo Teu Santo Espírito para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, que vai participar dessa aula, que possa servir de base, Senhor, para a sua vida espiritual, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, por a vida do Eduardo, pela vida do pastor Júnior, Senhor, que está disposto, Senhor, a cada dia está levando o Teu Evangelho à frente, Senhor. Muito obrigado e que possamos fazer tudo aqui para a honra e glória do Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula aqui, né? Assim, nessa quarentena aí que tem nos afastado, mas tem nos aproximado mais em relação à família e ao estar próximo através da internet aí, né? E dando continuidade hoje sobre nossa aula, a continuidade sobre sexualidade e santidade na presença de Deus. Hoje nós vamos abordar alguns tópicos. O plano de Deus para você ser puro, né? Que está baseado lá em 1 Timóteo 4,5, que diz: porque todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração santificado, né? Então, dando continuidade à nossa aula, como que eu posso servir a Deus em fidelidade e manter-se puro, certo? Como que o meu namoro, o meu relacionamento, e quando a gente fala em relacionamento, até relacionamento assim, é um relacionamento de amizade, como que pode ser puro, que possa honrar o nome do Senhor, né? Aqui em Timóteo nós vemos que todas as coisas que Deus fez foi boa. Então nós entendemos assim, diante e dentro da palavra de Deus, que o namoro também é uma coisa de Deus boa para a vida do cristão. Para a vida daquele que serve a Deus. Nós vemos tantas coisas aí no mundo em questão da sexualidade, em questão da liberdade, da liberdade sexual, dos atos sexuais, né? Então, como é que eu, servindo ao Senhor, sendo membro da igreja, batizado, certo? Tendo o Senhor como meu Salvador, posso agradar ao Senhor no namoro, que é uma coisa tão boa, que, como dizem em Timóteo, foi criado por Deus, certo? E nós vamos entender isso hoje, certo? O meu namoro, ele pode ser bom para mim, pode ser boa para mim, para minha namorada, pode ser bom para a igreja, porque quando se fala bom para mim, o que? Ela tem que satisfazer as minhas vontades, os meus sonhos, que o namoro é o que? Uma preparação para o casamento, uma preparação para uma vida a dois. Então é o que? Uma preparação para uma vida a dois, entende-se que é acordo famílias, acordo da igreja, quando você está debaixo da vontade de Deus. E como é que eu posso ser assim? Se é tão bom, como é que eu posso fazer com que isso vá para frente? Hoje nós vemos que as coisas mundanas têm atrapalhado muito os conceitos que a igreja prega há muito tempo, que é a questão de uma fidelidade a Deus, de uma santidade, de uma pureza perante Deus. E nós vimos na aula passada, o pastor até contou o caso dele, do casamento dele, né, do namoro dele, né, o fato de você ser fiel com Deus, como Deus possa abençoar o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado. Então, a visão de Deus sobre o sexo é o seguinte: o sexo não é uma coisa errada, certo? Nós estamos falando de sexo, já prevendo que o seu namoro, o seu noivado vai chegar a esse finalmente no casamento, certo? Não que o sexo fora do casamento ou antes do casamento é certo, não, é errado, porque é uma concepção errada daquilo que o Senhor nos ensina, certo? A ideia de que o sexo é ruim é incorreta, porque foi Deus que criou o sexo, o homem, e viu que era bom, pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido em ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e por oração é santificado.
Então o nosso namoro tem que ser santificado, o meu relacionamento tem que ser santificado. E aproveitando, o nosso casamento também precisa ser santificado, porque a Bíblia fala que tudo que Deus criou foi bom, inclusive o sexo, e tem que ser uma coisa santificada e pelos padrões bíblicos, quando se há um acordo e quando se há a vontade de Deus. E, por exemplo, dentro daquilo que o Senhor ele determina para a gente. Mas existem muitas concepções errôneas aí em relação a sexo, a casamento. Nós falamos na aula passada nessa questão que hoje tudo se pode, né? Hoje é o que? Hoje é a liberdade. Eu posso tudo, eu posso ter relacionamento antes do casamento, eu posso ter várias namoradas, eu posso ter um namoro sem uma administração, sempre assim, estar debaixo da vontade de Deus. E essas concepções erradas têm levado muitos casamentos falidos. E nós podemos ver que hoje, o grande problema hoje das famílias é justamente isso, não saber esperar. Esperar o quê? Em Deus, não saber esperar o momento que Deus vai te usar e vai te dar uma pessoa certa para aquele tempo que você tem na presença de Deus, aquele tempo de você estar casado, servindo ao Senhor e conceber uma família. Então, essa questão, o sexo é uma coisa errada, não. Dentro dos padrões bíblicos é uma coisa maravilhosa, abençoada por Deus, não é mesmo, pastor? Exatamente. Se a gente for ver lá no Jardim do Éden, já é um direcionamento da questão do sexual ser relacionado ao casamento, quando o direcionamento é: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e uniciar uma mulher, e serão ambos uma só carne. A questão de ser uma só carne é a conjunção carnal. A conjunção carnal é o sexo. E isso só é no casamento, porque para o homem deixar o pai e deixar a mãe, a gente tem uma ideia do quê? Que a partir de então ele começa uma vida a dois. Então, se o direcionamento portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher e ambos serão uma só carne, isso é no casamento. É a questão de realmente ser do direcionamento de Deus para a relação sexual. Qualquer ideia errada isso não condiz com a palavra do Senhor, né? Então, qualquer ideia que não for isso, não condiz com a palavra de Deus. E o que mais a gente vê hoje o sexo foi banalizado, né? A gente vê nas músicas, a gente vê na forma comportamental, a gente vê em tantas questões que aí vocês, jovens, a sociedade, nós estamos inseridos nisso e a gente precisa entender que isso é algo para tirar você do foco. E por detrás de tudo isso tem a ação maligna, né? Tem o inimigo que fica a todo momento, né? Jogando essas situações, a gente participando. Eu acho que nesse tempo hoje a questão sexual ela é muito forte porque é muito mais exposto, né? Através da internet, através de todas as facilidades que hoje permite, mas a ideia do sexo de acordo com o texto, você entende que isso é num momento de um compromisso a dois. Exatamente. E quando se fala em compromisso a dois, a questão da sua responsabilidade com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado ou sua namorada, o que acontece? Quando nós falamos do namoro é o quê? Uma preparação para o casamento, para o seu noivado, né? Uma preparação que você vai conhecer a pessoa. E como o pastor falou, os dois vão se unir numa só carne, os dois vão ter o mesmo objetivo, vão buscar os mesmos sonhos. O que acontece? Muitas vezes nós vemos também casamentos destruídos, pastor, porque às vezes o cara ele tem todo aquele preparativo para o casamento, mas ele ainda não entendeu que lá no versículo fala: deixa orar o homem para o seu pai, sua mãe, vai unir-se com a mulher. Muitas vezes nós vemos ainda muito filhinho de papai e mamãe que ainda não deixou a questão da mamãe. E muitas vezes da mamãe, né? Exatamente, a maturidade. Muitas vezes os pais começam a opinar no casamento, aí que acontece muitas vezes as questões. O pastor já deve ter passado por isso, já deve ter aconselhado algumas pessoas vezes, porque mas o meu pai, a minha mãe se intromete muito no casamento. Por quê? Porque ele não entendeu que agora é ele e ela. Certo? Somente os dois que vão agora trilhar um novo caminho. Então isso também tem que ser pensado nessa questão aí. Eu lembro quando eu fui casar, e antigamente, não sei se ainda tem, né, pastor, mas antigamente tinha um curso de preparação para o casamento. Sim, né? Sim, tem. Aí eu estava falando com o pastor, e o pastor, fazendo aquela preparação, ele falou assim: vou fazer uma pergunta para vocês dois. Primeiro para você, Daniel. Daniel, no Natal, onde você vai passar o Natal? Eu não entendi aquela pergunta.
Eu falei, por que, pastor, assim? Porque vai chegar o dia de vocês ir para o Natal, você vai querer ir para a casa da sua mãe, dos seus pais, ela vai querer ir para a casa dos pais dela. Então são coisas que, se você não souber administrar agora, o que vai acontecer? Vai criar problema no seu casamento. Então ele orientou a gente sempre está colocando essas coisas e está discutindo antes, para quando não chegar no momento não ter aquelas brigas e outras coisas mais. Exatamente. E até a questão do que o Daniel está falando é importantíssimo, porque muitas vezes uma ideia errada da concepção, a gente falando sobre sexualidade, nos leva a ter muitos prejuízos depois de casado. Por exemplo, se você estiver pensando em casar para resolver o problema do sexo, o sexo não é tudo no casamento. Então, assim, não, eu vou casar porque aí eu já estou liberado por Deus e aí eu já consigo, né, resolver esse meu problema na área sexual. Mas se você se focar só nisso, você tem todas essas outras demandas aí que o casamento vai exigir. Então você vai ter problema também. Então é bom alinhar a questão da maturidade, a questão do compromisso, e isso vai ajudar também na questão sexual, porque o casamento não é só o sexo, né? Tem todo esse contexto, né? A questão seria o relacionamento, a maturidade do casal, tanto do homem quanto da mulher, é o seguir em frente, né? Debaixo da vontade de Deus, né? Sim. Então isso é o que? É aquilo que Deus ele espera da gente como cristão, nessa questão que ele espera que a gente faça de melhor para que o nome dele seja honrado. Verdade. E dentro desses tópicos também, quando nós estamos falando de sexo, nós escrevemos aqui um tópico, porque Deus ordena que espera, né? E eu vou ler aqui em Gênesis 24:16, até que nós vamos basear o nosso tópico agora, estudar em cima disso. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Acho que vocês todos conhecem a história de Rebeca, né? E é interessante que esse contexto aqui, esse texto fala da questão que o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac. Então o que acontece? Olha como os pais se preocupavam na questão de trazer uma esposa para que o Isaac, o Abraão se preocupou para que o filho dele pudesse manter a linhagem dele, a descendência dele, aquilo que Deus tinha prometido para ele. E é interessante que quando o Abraão manda o servo dele ir, e ele pergunta, mas como eu vou saber? Ele falou, o Senhor vai te orientar. E quando ele vê a Rebeca, é interessante que ele já coloca os olhos e fala, não, aquela ali vai ser uma esposa ideal. Por quê? Era uma linda moça, certo? Ela ainda não tinha conhecido o homem. E o que aconteceu? Ela era uma pessoa proativa, porque era o quê? Ela estava fazendo um trabalho que o pai tinha determinado para que ela fizesse. Então o que acontece? Quando se fala na questão espera, é justamente isso, para você conhecer a outra pessoa. Eu não posso me antecipar naquilo, por exemplo, a primeira pessoa que eu vejo, que eu já não estou apaixonado, e já vou, e já quero casar, já quero fazer isso, já quero fazer aquilo. Não, olha a preocupação de Abraão que teve com o filho dele. Da mesma forma é Deus com a nossa vida. Deus se preocupa com o nosso futuro, com quem que nós vamos constituir uma família, com quem que nós vamos poder fazer com que os nossos descendentes possam continuar essa linhagem de servos de Deus, de filhos de Deus. Então Deus se preocupa com a gente. Então quando ele fala espera, certo? Deus está preparando o melhor para nós. Como Abraão, ele entendeu que precisava buscar uma filha, uma noiva, uma esposa para o filho dele. E o que ela era? Era bonita, era uma pessoa nova, que ainda não tinha conhecido outro homem, e era uma pessoa que proativa, ela trabalhava, ela estava envolvida na obra. Né, pastor? Verdade. E tem uma questão importante de esperar, você esperar em Deus, né? É você entender, que nem no caso de Rebeca, é importante o que foi levantado aí, porque Deus direcionou todas as características de Rebeca faria dela uma mulher que acompanharia Isaac e toda a trajetória que Isaac teria, porque ele assumiria o lugar do pai para dar continuação ao chamado de Deus na questão do povo a qual Deus havia escolhido. Isaac ia dar continuidade nisso. Então, se ele não soubesse esperar, ou se ele não entendesse que era a vontade de Deus, ele podia escolher uma pessoa que atrapalharia essa caminhada de Isaac, e é o que às vezes acontece muito, né? As pessoas não esperam em Deus, tomam... isso é no campo da nossa vida inteira. Tomam decisões e depois tem as consequências. Né? Exatamente. E nessa questão, né, há alguns anos atrás, acho que em 2011,
surgiu um movimento aí que se chamava Eu Escolhi Esperar. Escolhi Esperar, isso. Que foi um movimento criado pelo pastor Nelson Júnior, que ele batalhou muito em cima disso daí, até dando estudos nas igrejas, falando, né? E foi uma bandeira que ele levantou justamente isso, para os jovens poder esperar o seu ato sexual, o seu relacionamento sexual após o casamento. E é interessante que isso daí foi uma bandeira que as igrejas levantaram na época e foi uma coisa assim extraordinária, porque o que acontece? Muitas pessoas abraçaram essa ideia, muitos jovens na época abraçaram essa ideia, e como que eles faziam para que isso fosse para frente, para que eles pudessem cumprir isso? Eles se reuniam e o que eles faziam? Faziam estudos bíblicos, certo? Eles iam orar, faziam estudo, e é interessante que esse movimento teve assim, muitos adeptos que começaram a trabalhar em cima disso, e foi um movimento que a igreja começou a chamar a atenção. Eu escolhi esperar. Por quê? O esperar em Deus, esperar a vontade de Deus, porque, como o pastor falou, às vezes a gente toma decisões erradas e aquilo ali vai ser uma consequência para o resto da nossa vida, vai ser uma consequência dolorosa para a nossa vida, um relacionamento frustrado, às vezes um relacionamento que eu não soube esperar, que eu não soube ouvir o que o meu pai falou, que a minha mãe falou, que o meu pastor falou, que nos orientou, que muitas vezes tem nos orientado. E é interessante que hoje eu não posso esperar, não, hoje é tudo fast food, né? Então quer dizer, o meu noivado, o meu namoro, a pessoa já começa a namorar, já quer casar, já quer ter relacionamento, e o que acontece? Famílias frustradas, casamentos destruídos, pessoas destruídas. O maior índice de divórcio é atual agora nas pessoas, as pessoas não querendo casar, as pessoas querendo fazer contratos de casamento, né? Completamente fora daquilo que o Senhor ensinou pra gente, que a Bíblia nos ensina, né? Então a pessoa fala, eu vou casar, se não der certo e eu vou partir para outro, e não é isso. O Senhor tem nos orientado que nós possamos nos preparar, esperar, escolher, porque eu tenho que esperar para o quê? Para que a nossa vida condiz com aquilo que o Evangelho nos determina, né? E muitas vezes é interessante, né, pastor, que as pessoas fazem os seus votos até que a morte separe, até que isso, que aquilo, e na primeira dificuldade, o que acontece? Esquece todos os votos. Esquece os votos, esquece daquilo, do compromisso com Deus, esquece que nós somos um representante, que o meu casamento também tem que representar o nome do Senhor aqui na terra. Então, a questão, o que eu tenho que esperar é essa. Assim como o Abraão, no momento certo, mandou buscar uma esposa para o filho dele, no momento certo o Senhor vai trazer uma esposa para você, no momento certo o Senhor vai trazer uma namorada para você. Aí você fala, mas você está falando porque você é fácil, não sei o que. Não, mas se você esperar em Deus, com certeza o Senhor vai trazer para você. E esperar em Deus, irmão, não é falar assim, não, Senhor, eu quero amanhã. Esperar em Deus é no tempo certo, o Senhor vai determinar, certo? Essa questão sexual é importante. Nessa época até lançaram uma música que falou exatamente isso, né? Deus tem um plano para você, vai pecar por quê, né? Exatamente. O pessoal até aqui na igreja a gente cantou várias vezes essa música aí, mas é uma verdade. Se Deus tem um plano na nossa vida, a gente precisa focar nesse plano. Na aula passada a gente comentou sobre foi bem rápido no finalzinho, mas as consequências erradas de Sansão. Isso. Porque ele não soube, ele era nazireu. Nazireu significa que ele tinha um compromisso com Deus de santificação. Por isso que os cabelos dele não eram cortados, né? Porque ele era nazireu. Mas o fato dele tomar decisões sem esperar o plano de Deus, e assumindo, casando-se com mulheres, unindo-se com mulheres que não eram o direcionamento de Deus, fez com que ele pagasse consequências sérias na caminhada dele, né? Custou até a vida dele. Custou até a vida dele, verdade. Muitas vezes pode não custar a nossa vida, mas muitas vezes a gente está destruindo os sentimentos das pessoas, destruindo a vida das pessoas. Eu participei, pastor, você vê como eu sou um pouco já experiente. Em 1987, 88, eu participei do primeiro acampamento Logos, que foi lá em São José dos Campos. E tinha um pastor que foi trazer uma palavra, só jovens, e ele ia falar justamente sobre isso, né? Sobre sexualidade, essas coisas. E ele falou uma coisa interessante, falou assim, quem gosta de sorvete? Todo mundo levantou a mão. Quem gosta de sorvete na taça? Aí todo mundo levantou a mão. E ele falou, eu vou dar sorvete para todo mundo aqui, vocês vão tomar, vão colocar a boca, fazer o que vocês quiserem. Depois, quando tiver pela metade, vocês não queiram mais. Aí você dá para outra pessoa, ver se ela quer. Todo mundo ficou assim e falou, assim mesmo é o casamento. Às vezes você está com uma pessoa, você faz e acontece com a pessoa, beija, agarra, tudo mais, e depois você não quer mais. Como vai ficar aquela pessoa diante da próxima pessoa?
Por que acontece? Aí eu catei aquela pessoa. Isso não pode existir no meio do tem como Deus da aprovar igreja, não tem uma como Deus relação aprovar dessa. uma situação dessa, verdade. Você vê isso no mundo. Eu catei muitas. Ontem eu catei tantas. Semana passada eu fiquei com tantas. Isso não pode existir. Nós entendemos que nós somos separados. Separado significa ser santo. E aí, não ser cafona, não ser aqueles caras que todo mundo fala, um crente cafona, não, mas santificação significa ser feliz também, nas minhas atitudes. E minhas atitudes condiz com aquilo que eu prego, tem que ser aquilo que eu prego. Se eu prego Jesus Cristo, santidade, eu tenho que ser santo. E é interessante quando esse pastor falou isso, você começa a refletir, é verdade, né? Às vezes o cara quer falar assim, não, eu sou bonzão, eu pego essa, eu fico com essa, eu namoro essa e não sei o que, não sei o que. Quantos sentimentos a pessoa está ferindo, né? Verdade. E vice-versa para mulheres também, né? Quantos sentimentos, né? Quantas frustrações você vai causar para essas pessoas. Por isso que o Senhor fala, espera, né? Por isso que o Senhor, Deus, ordena que possamos esperar, né? Assim como Isaac esperou no momento certo. E Deus o agraciou com uma mulher maravilhosa que foi Rebeca, né? Até a gente colocou aqui nesse ponto aqui do plano perfeito, depois vocês estudam aí na lição da revista que foi mandado, sobre a questão do semear, né? Se você semeia imoralidade sexual, você vai se encher disso aí, você vai colher imoralidade sexual. Se você semear pureza, você vai colher pureza e esperar, o plano de Deus é colher essas purezas. Até o texto de Gálatas que você colocou aqui, que Paulo fala que aquele que semeia na carne também vai também vai colher, mas aquele que semeia na vida eterna, né? Até o texto está dizendo assim, né? Aquele que semeia no Espírito, do Espírito você fará a vida eterna. Então, exatamente. Essa balança, esse contraponto aí bíblico que você precisa fazer essa análise. Onde está condicionada muitas vezes a nossa vida eterna, né? Verdade. Nossos atos, as nossas atitudes também, né? E, pastor, aqui o terceiro tópico, até nós falando de namoro, como que é o relacionamento, que namoro significa relacionamento, confiança, eu confiar na minha namorada, tá planejando, ter planos para o futuro. E no terceiro tópico, até onde eu posso ir? Portanto, não os temais, porque não há encoberto que não haja ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Pastor Júnior, até onde a gente pode ir no nosso namoro? Cara, batendo um pouquinho, eu gostei muito do tema aí do plano de Deus. Eu acho que a gente pode ir até o momento que Deus, eu vou tirar um pouco no que eu vi, na minha experiência com a Cíntia, eu acho que até o momento que os dois têm uma maturidade de entender assim, olha, nosso namoro chegou aqui a esse ponto, a gente precisa ter agora uma maturidade de assumir a responsabilidade de casar, porque passando esse ponto aqui pode ser que a gente acabe pecando. Então eu acho que o ponto é quando os dois reconhecem a necessidade de que esse compromisso, por exemplo, a mesma realidade que você tem assim, eu estou namorando, então cheguei um momento agora, é o noivado. Então meu noivado, se eu seguindo esse processo, é o ponto que eu entendo que a pessoa tem que ir para o casamento. Quando ele adquire a maturidade e fala assim, olha, não, agora a gente já está namorando, já tem um tempo, nós precisamos partir para São etapas, né? Então, a próxima etapa agora é se preparar para o casamento. E é interessante, né, pastor, que isso daí só vai acontecer se os dois estiverem com o mesmo objetivo, né? É exatamente isso que acontece. Não adianta eu ter um objetivo e a minha namorada ter outro objetivo. Não adianta eu querer ir até... Por exemplo, eu quero constituir família com essa pessoa, sim, eu quero ter filhos, eu quero ser uma pessoa feliz, e se a outra pessoa não tem esse objetivo. Então é questão do quê? Da questão de estar os dois no mesmo objetivo, como falou. Porque senão, se não houvesse esse mesmo objetivo, vai chegar um momento que um vai ceder e vai levar o outro também. Se o outro não tiver força, se não tiver assim, firmado na palavra mesmo, né? E o que nós podemos entender, que, por exemplo, até onde eu posso ir hoje, os tempos mudaram. Namoro hoje não pode se comparar de 30 anos atrás, como que era, que tinha toda aquela, como é que eu posso dizer, toda aquela retórica do cara ir lá, pedir para o pai, para a mãe. Hoje não, né? Hoje o cara já chega lá e fala, tô namorando com sua filha, né? Eu falo isso porque aconteceu comigo. Nem fala, né? O cara já chegou e falou, minha filha chegou, tô namorando com ele. Então quer dizer, é interessante que hoje, por exemplo, o mundo vai mudando e parece que os conceitos de santidade, de responsabilidade, os conceitos assim, de comportamentais também mudam, né? Porque as pessoas acham que, por exemplo, não preciso mais ter o diálogo, não precisa ter mais a permissão. Então isso muitas vezes causa problemas para as pessoas. E até onde eu posso ir também,
é isso, até onde eu quero chegar. Talvez a pergunta não fosse até onde eu posso ir, mas até onde eu quero chegar com o meu namoro. Até onde eu posso chegar com o meu namoro. Se desde o primeiro momento que você assumiu o seu relacionamento com a pessoa, você tiver um objetivo, que é com ela que você vai casar, você vai conseguir passar essas etapas entendendo a vontade de Deus. Agora, se desde o namoro já não tiver objetivo nenhum, eu acho que não vai ter muito êxito esse relacionamento, não. E pode chegar a ter consequências sérias. Porque eu falo assim, porque eu lembro que, assim, desde o primeiro momento que a gente começou a namorar, nós já sabíamos que nós íamos casar. A gente teve desafios, não vou dizer que a gente não teve, mas já sabia que ali era para casamento. E o namoro tem que ser para isso mesmo, né? Por exemplo, eu não posso namorar com uma pessoa, eu acredito assim, ainda mais nós que somos cristãos, que somos temente a Deus, conhecemos os princípios bíblicos. O que acontece? Eu não posso namorar com uma pessoa e falar, se não der certo eu parto para outra. Não. Aquilo que o senhor falou na outra aula, tem que ter a oração, certo? O consentimento das famílias, a igreja está participando do seu namoro. Por quê? Porque você faz parte da igreja. A igreja precisa estar ali participando também. Alguns jovens às vezes ficam meio com raiva de a gente chamar para apresentar aqui na frente, mas a ideia de apresentar é que a igreja seja participativa. Exatamente, porque precisa participar, eu faço parte desse corpo, então quer dizer, a minha alegria, a alegria do namoro, que vai se tornar um casamento, a igreja vai participar, a igreja vai ter uma participação naquilo, de abençoá-los também, né? Sim. De abençoar esse namoro. Então, o que acontece? Hoje, com toda essa mídia, com tudo isso, com os tal de ficar, os tal que tô ficando, é só uma escapadinha, com tudo isso que acontece, parece que os jovens perderam aquela responsabilidade, né? Isso tem atrapalhado muito até dentro da igreja. Só que a Bíblia, ela nos adverte em tudo aquilo, né? Em todos os nossos atos, porque todos os nossos atos vai ter uma consequência, certo? Tudo aquilo que eu fizer aqui vai gerar uma consequência. E um namoro errado, certo? Um namoro que muitas vezes é de mau comportamento, certo? De mal, que não tenha assim, testemunho, de mau testemunho, o que acontece? Vai denegrir o nome da igreja, e você denegrindo o nome da igreja, você está denegrindo o nome de Deus. Verdade. Então, o que acontece? O quê? Olha a responsabilidade como namoro. Eu gostaria de ler aqui, uma colocação, uma recomendação aos jovens é que estabeleçam um padrão bíblico de conduta. Estarão evitando coisas perigosas com excesso de intimidade antes do tempo. Aqui o pastor Bjork adverte: por isso, você jovem cristão, sim, você é responsável diante de Deus pelo bom andamento do seu namoro. Se o seu namoro se deteriora, a culpa é sua. Se há defraudação, a culpa é sua. O namoro é preparação para o casamento, não é um estimulante sexual. O sexo não precisa de estimulante, ele é natural. Então o que acontece? Essa colocação desse pastor Bjork aqui vai ser interessante. O que ele fala? É responsabilidade a sua diante de Deus, pelo bom andamento do seu namoro, é responsabilidade sua. Se o seu namoro for para um lado errado, a culpa é sua. Se ele defraudar, a culpa é sua. Então, a responsabilidade é sua, o seu namoro, na questão de comportamento, de testemunho, certo? Porque ele fala que namoro nenhum precisa de estimulante para o casamento. O namoro é um conhecimento da pessoa, das atitudes da pessoa. Amém. Certo? Então, a nossa palavra é o seguinte, né? Espere em Deus. Coloque seu namoro na presença de Deus. Ore pela sua namorada, certo? O tempo que vocês vão estar juntos ali, né? Os namorados são assim, né? O namorado, ele trabalha a semana toda com aquela ansiedade, né? De ver a namorada, né? Poxa, eu vou encontrar minha namorada, vou passear com ela, vou andar de mão dada com ela. O que acontece? Quando você estiver junto com ela, tire uns 15 minutinhos, vai ler a Bíblia, orar com ela. Eu sei que você deve estar falando, olha o que o Daniel está falando, mas é verdade. Santifique seu namoro na presença de Deus. Aqueles 15 minutinhos, aqueles 20 minutinhos de oração, de leitura da Bíblia, vai fazer a diferença no seu namoro. Eu sou testemunha disso. A gente tinha isso muito no nosso relacionamento, de orar juntos, de ler a palavra, de compartilhar, de estar na igreja. Porque às vezes o que mais acontece, o cara começa a namorar, os caras somos da igreja, né? Então... E assim, é uma coisa que se você pratica no namoro, essa prática você vai levar para o casamento. Então todas as dificuldades que você vai ter um dia, por exemplo, seu casamento, você vai lembrar, poxa, mas quando eu namorava,
Poxa, a gente orava antes. Então você vai poder orar antes com a sua esposa, você vai poder ler a Bíblia com a sua esposa, você vai poder fazer o culto doméstico com a sua família. Por quê? Porque você praticou. E o namoro é o que? É prática. Se você não coloca Deus, a sua oração, o seu relacionamento, a sua leitura da Bíblia no seu namoro, com certeza ele não vai chegar no seu casamento. Você pode até casar, você pode até ter um noivado, casar, mas se essa prática não começou lá no namoro, com certeza não vai chegar no seu casamento. Aí depois vai ter problemas e vai ter dificuldades, porque você pode até conseguir, mas para você conseguir vai ser mais difícil, porque não houve o que? Uma prática, a busca de uma experiência positiva no namoro, que é o que? O relacionamento, que é através da palavra de Deus, através da oração e através da Bíblia. Isso aí, galera. Tem que esperar, saber esperar. Isso que dá pureza no nosso relacionamento. Exatamente. Só uma conclusão aqui rapidinho. O casamento na vida humana é plano de Deus. Se o lar e a família estão dentro do contexto divino para o ser humano, isso quer dizer que Deus quer participar do projeto, mas deve ser também o plano humano, e isso significa que há esforço a ser conquistado para que se atinja o objetivo.